graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você, meu irmão, minha irmã, e que você possa ser abençoado nesse culto. Eu quero orar por você, mas antes gostaria de ler o Salmo de número 84. Acompanhe comigo, que diz assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, ó Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clama pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si e para sua prole, junto aos teus altares, ó Senhor dos exércitos. Rei meu e Deus meu, bem-aventurados que habitam na tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti e cujo coração estão os caminhos aplanados. Ao passar pelo vale de Baca, faz dele um lugar de fontes. A chuva de outono cobre os poços. Vão indo de força em força, até cada um deles aparecer em Sião, diante de Deus. O Senhor Deus dos exércitos, ouve a minha oração, inclina os teus ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da impiedade. Pois o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória. Não nega bem algum aos que andam na retidão. O Senhor dos exércitos, ó Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Amém? Eu quero ressaltar esse versículo que fala que vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte 1000. Preferiria estar à casa do meu Deus, habitar nas tendas da impiedade. Com certeza nosso coração está sedento para celebrar juntos em comunhão o nosso Deus, e eu queria orar por isso também. Feche seus olhos, vamos orar. Pai Santo, nós queremos nessa hora suplicar sua bondade e misericórdia sobre nossas vidas, pedir a sua bênção, Senhor Deus, para minha, para nossas vidas nesse instante, que o Senhor possa receber o nosso louvor, a nossa adoração, ó Deus, e que de uma forma toda especial o Senhor possa falar aos nossos corações, através dos cânticos, através da palavra. Usa, Senhor Deus, nossas vidas para o louvor da Tua glória nessa noite. Clamo, Senhor Deus, por aqueles que vão estar ouvindo a Tua palavra, ó Deus, aqueles que estão ansiosos, como fala o salmista, de estar na Tua casa, de estar perante o Senhor celebrando, ó Deus, e que isso possa ser realidade o mais breve possível. Nós clamamos, ó Deus Santo e amado, pelo nosso país, que essa pandemia passe, Pai. Proteja, Senhor Deus, os seus, guarde-nos, ó Deus, para que a gente não seja atingido por esse vírus, Senhor. Nós clamamos, coloca os seus anjos, aqueles que enxergam tudo, que a gente não pode ver, mas o Senhor vê todas as coisas. Então, Senhor Deus, livra-nos, ó Deus, para que a gente não tenha contato com Ele. Proteja-nos, ó Senhor, e que a gente possa celebrar o Senhor com alegria no Teu templo. Abençoe-nos nessa hora, abençoe o nosso culto, Senhor, porque tudo que façamos é para honrar e glorificar o Seu nome. Então aceite o nosso louvor e a nossa adoração. Ó Deus, oramos gratos em nome de Jesus. Amém. Vamos celebrar o Senhor nesse momento? Vamos cultuar o Senhor. Deus possa nos abençoar nesse tempo. Esse cântico é bem antigo, porém ele tem uma mensagem muito importante. Que no meio da sua luta, no meio da sua batalha, do seu dia a dia, não se esqueça, você está no exército de um Deus vivo, de um Deus que tudo pode. Ele é o seu, Ele é o meu, Ele é o nosso general, o nosso Senhor Jesus. Vamos celebrar que o nosso general é Cristo. Amém? Pelo Senhor marchamos, o seu exército poderoso. Sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o hino da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos, nenhum
Messias, nasçamos sim em sua mão, a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar. Pelo Senhor, marchamos sim, e o seu exército poderoso é. Sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o hino da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. De novo, quem é nosso general? O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo. Nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. É bom celebrar com alegria ao nosso Deus. Amém? Continuar celebrando. Ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Te adoramos, Senhor. Aceita o nosso louvor a Deus. Todo ser que vive, louve ao nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés, ao som da sua voz. O universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei
liberdade, Senhor. Está na sua presença, Jesus, declarando que teu nome é santo. Nós precisamos sentir a sua presença, Espírito de Deus. Somos totalmente dependentes da sua presença, Jesus, da sua graça, do seu perdão, das suas misericórdias na nossa vida, Jesus. Mais uma vez eu te peço, Jesus, sustenta a nossa vida, Jesus, nossa família, Pai, sustenta essa igreja, Jesus. Visita, Pai, nesse momento, ó Pai, a cada coração, sonda a cada coração, Espírito de Deus, trazendo alegria, trazendo a paz que o mundo não pode dar. Nós só podemos encontrar no nome que é sobre todo nome, aleluia, no nome do nosso Deus. Nós te agradecemos, Jesus. Toda honra e glória ao teu nome, amém. A palavra está com o nosso querido pastor. Meus irmãos, eu queria orar mais uma vez. Eu sei que os corações estão apertados até pelo fato da pandemia. E algumas pessoas tinham planos, tinham projetos, e de repente foram perdidos. E eu queria deixar uma palavra para você nesse sentido. Quando a gente olha para a questão do sucesso diante de Deus, Deus nos dá uma visão diferente a respeito disso. Por exemplo, Jonas, ele teve sucesso. Ele pregou e 120.000 pessoas se converteram. Mas ele pregou daquele jeito, né? Sem muita vontade, meio que na marra, né? Deus praticamente levou ele lá e ele teve que pregar, e ele com o coração não querendo pregar, pregou. E aí quando você olha para Jeremias, que pregou por 50 anos e não tem um relato de um convertido, aí você pensa assim, pelo contrário, inclusive ele foi rejeitado por todos, pela família, pelo rei, por todos. 50 anos pregando sem nenhuma conversão. E aí você fica pensando a respeito do sucesso. Quem teve mais sucesso, Jonas ou Jeremias? Eu queria dizer para você que aos nossos olhos até parece Jonas, 120.000 se converteram, mas pela palavra de Deus, Jeremias teve mais sucesso, porque a palavra de Deus fala que importa que o servo dele se permaneça fiel, independente da situação. E é isso que você deve guardar no seu coração. O teu sucesso é ser fiel a Deus, independente da situação. Independente do que você esteja vivendo, independente de pandemia, dos seus medos, independente do que você esteja vivendo, creia, confie, seja fiel a Deus, em todos os sentidos. E eu queria orar com você, agradecendo a Deus pela tua fidelidade, pelo teu amor, por aquilo que você tem feito através da sua vida para a obra de Deus. Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer, Deus santo e amado, ó Deus, pela vida, Senhor Deus, daqueles que têm buscado, Senhor Deus, em tempos difíceis, ser fiéis, fiéis ao Senhor, fiéis ao chamado, fiéis àquilo que o Senhor tem colocado para a vida deles, Pai. No nome santo de Jesus, que o Senhor possa confortá-los, fortalecê-los, mostrar que não estão sozinhos, que o Senhor continue guardando, protegendo, sustentando eles em todo sentido, que o Senhor possa guardá-los, Pai. Nós oramos gratos pela vida deles e peço, Senhor Deus, que o Senhor derrame uma bênção dobrada sobre a vida deles, protegendo, sustentando, que não falte trabalho, que não falte saúde, que não falte projetos, que não falte, Senhor Deus, que em nome de Jesus, que eles continuem a sonhar, porque o Senhor tem mais a dar para eles, Pai. Abençoe-os poderosamente, é a nossa oração no nome santo, poderoso de Jesus. Amém. Deus abençoe. Vamos continuar louvando, adorando o Senhor. Nesse momento a gente vai ouvir a palavra do Senhor. Vamos ouvir a palavra do Senhor, logo depois a gente tem mais um louvor e mais uma adoração. Eu gostaria de ler com você mais uma porção da palavra do Senhor. A gente vai ler só um versículo, né, e eu vou estar comentando o texto e você vai estar acompanhando comigo nesse tempo, tá bom? O versículo está lá em 2 Reis, capítulo 6. Nós leremos apenas o verso 17, que diz assim: E orou Eliseu: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele olhou e viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu.
eu queria ainda orar com você. Pai, no nome santo de Jesus, nós queremos agora que o Senhor fale ao meu, ao nosso coração. E eu clamo, Senhor Deus, nessa hora, que o Senhor possa abrir os olhos, desde já, dessas pessoas que vão estar ouvindo a Tua palavra, Senhor Deus, de uma forma toda especial, que o Senhor possa, ó Deus, falar a cada coração que vai estar ouvindo essa palavra. Eu clamo, Senhor Deus, pela vida deles, pedindo a Sua bênção, pedimos o Seu agir, e já te agradeço pelo Seu poder maravilhoso, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Amém. Já viu aquele ditado que diz assim, às vezes a gente vê, mas não enxerga? E quantas vezes eu estou procurando as coisas, procuro, não é? E está lá, estou vendo, mas não enxergo. E aí minha esposa vem e fala assim, ó, aqui, ó o óculos que você está procurando. Às vezes estava até na cabeça, aqui na testa, e a gente não acha. E quantas vezes isso acontece conosco? A gente vê, mas não enxerga. É um fato, infelizmente, acontece conosco. Não é? E eu queria falar então nesta noite sobre essa cegueira espiritual, né? Que às vezes a gente não consegue enxergar o mundo espiritual, não consegue enxergar as coisas que estão na nossa cara, que estão na nossa frente, diante de nós, e a gente não consegue enxergar. Eu queria então falar um pouquinho sobre isso. Quando Deus abre os nossos olhos, né, ou quando nossos olhos são abertos, o que acontece? Eu queria pensar com você nessa noite sobre esse tema. Porém, vamos narrar o texto, gostaria que você acompanhasse comigo. O que a gente vê no texto? Eu queria que você acompanhasse o texto para mim, que está lá em 2 Reis, de 6, eu vou falar do verso 15 até o verso 23. Né? Pela misericórdia de Deus, quero compartilhar essa passagem da palavra de Deus com vocês, né, nesse momento. Então, a gente vê que nesse texto do capítulo 6, do verso 15 até o verso 23, a gente vê ali que o rei da Síria, ele tenta buscar, caçar, procurar Eliseu, né, e ele acha, ele está lá em Dotã, da cidade de Dotã. E ele manda então para pegá-lo, manda, né, capturá-lo, porque Eliseu era um homem que Deus falava com ele tão claro, e tudo que o rei da Síria fazia, né, vamos dizer assim, no seu quarto, Deus contava para Eliseu, e Eliseu então falava para o rei de Israel, e o rei de Israel então sempre estava tendo vitórias. Então o rei da Síria estava furioso com Eliseu, e ele queria então pegar Eliseu em razão disso, para acabar com essa situação, para ele poder obter vitória em cima do povo de Deus. Então ele soube que Eliseu estava em Dotã, então ele vai e manda um exército, e esse exército então cerca a cidade. Logo de manhã o moço, né, e o profeta tem um moço que anda com ele, e esse moço, quando ele vê essa situação, ele se apavora, ele tem medo, ele fica com medo. E o que acontece? Acontece que o profeta percebe isso, e ele fala para ele assim, olha, não temas, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E eu não sei se essa palavra só bastaria, né? Mas o fato é que Eliseu orou a Deus, e ele clamou a Deus para que abrisse os olhos do moço, para que ele enxergasse. Então ele enxergou. Quando ele viu os carros de fogo, ele viu o exército de Deus em volta de Eliseu. Então o coração dele com certeza se acalmou, porque ele enxergou o poder de Deus, ele enxergou esse Deus maravilhoso, né, que cuida deles. Aqui nós temos duas pessoas, nós temos Eliseu, o homem de Deus, e com certeza tinha toda a visão espiritual necessária, e vemos o moço, que era necessário que Deus abrisse a visão dele, para que ele pudesse enxergar o poder de Deus e tirar de si todo o medo, tudo aquilo que atrapalhava o seu coração. Eliseu, a gente vê que era um homem que buscava a Deus, ele queria o poder de Deus, ele queria, sabe, essa visão espiritual, tanto é que ele andava todo o tempo junto de Elias, o profeta, e ele estava todo o tempo junto do profeta Elias, justamente, né, para tentar
ser abençoado com essa intimidade que Elias tinha com Deus. E então ele chega para Elias e fala assim: olha, eu queria receber porção dobrada quando o senhor partisse. E Elias dá uma palavra para ele, dizendo assim: olha, quando eu partir, se você me vê partindo, então Deus vai lhe abençoar com porção dobrada. Então, Eliseu ele gruda em Elias. Elias, eu vou dar um pulinho ali, não, eu vou junto, eu quero estar junto. E por que ele queria estar junto? Porque ele não queria de jeito nenhum que seu Senhor subisse aos céus e ele não recebesse. Ele queria a presença de Deus, ele buscava Deus, ele sabia o que fala lá em Jeremias 29:13, né? Buscar-me-eis e me achareis quando buscar de todo o coração. Ele estava buscando mais a Deus, ele queria mais a presença de Deus. Por isso essa intimidade com Deus, por isso essa visão do sobrenatural, esse enxergar as coisas de Deus. Agora o contrário, a gente vê nesse moço. Aliás, a Bíblia traz dois moços. Capítulo 5 de Reis, segundo Reis 5, traz um moço chamado Geazi, que acompanhava o profeta, e a gente entende que são dois moços aqui, né? E Geazi, ele também acompanhava o profeta. E aí você vê uma pessoa que acompanha um profeta, você fala assim: puxa, essa pessoa está buscando a Deus. Mas Deus revela aquilo que está no coração das pessoas. Naamã, ele tinha lepra e ele foi buscar Eliseu, o homem de Deus, para ser curado. Embora Eliseu nem deu para ele muita palavra, falou: vá lá, se banha no Jordão e você será curado 7 vezes. Ele resistiu um pouco, mas ele acabou indo. E ele foi curado. Então ele ficou tão grato no seu coração, ele entendeu que só existia um Deus, ele queria abençoar o profeta, ele queria deixar as riquezas para o profeta. Porém, Eliseu não quis. Falou: pode pegar o seu dinheiro e levar embora. E ele sai embora, mas no meio do caminho, Geazi vai atrás dele. Sabe para quê? Para pedir o dinheiro, porque ele ficou com ganância, ele queria o dinheiro para ele. Agora, o que estava no coração de Geazi foi revelado. Ele estava buscando o homem de Deus, a presença de Deus, mas para outros fins. Para outros fins. Tanto é que Eliseu diz para ele, fala assim: olha, você queria o dinheiro? Tudo bem, então também você fique com a lepra também. E ele ficou leproso. A gente vê muito claro, as pessoas nem sempre porque estão na igreja estão buscando a Deus. Às vezes estão buscando outras coisas. Agora você tem que buscar Deus verdadeiramente. Você tem que querer de Deus. Aquilo que Deus pode oferecer para você na área espiritual, poder enxergar esse mundo espiritual, as coisas que Deus tem para oferecer para você. Sabe o que fala lá em Jeremias capítulo 33:3? Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Clame a Deus e Ele vai anunciar, Ele vai mostrar para você. Esse para mim é um grande segredo. As pessoas que buscam a Deus para ter essa intimidade de Deus, conhecer a Deus. Agora, irmãos, amigos, você que me ouve, eu queria dizer para você que quando os olhos são abertos, quando você busca e os olhos são abertos, você enxerga muita coisa de Deus. Você enxerga o poder de Deus, a misericórdia de Deus. Você enxerga o agir de Deus. Você enxerga os recursos de Deus. Você enxerga. E é isso que eu quero falar com você nesta noite. Porque quando os olhos de Deus são abertos, quando Deus abre os seus olhos, quando os seus olhos são abertos por Deus, a primeira coisa que você enxerga o que fala no verso 16, que fala assim: respondeu: não temas, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Você enxerga o poder de Deus. Você enxerga que Deus pode guardar você, proteger você. Você enxerga o exército de Deus. Você enxerga o poder de Deus capaz de guardar toda e qualquer situação. Você enxerga, é Deus falando aqui: olha, não se preocupa, mais são os que estão conosco. Sabe o que fala lá no Salmo 34:7?
que o anjo de Deus acampa ao redor daqueles que o temem. E Deus com certeza vai colocar os seus anjos ao redor de você para guardar, para proteger você, para guardar você de todo mal. Eu sei que a gente está vivendo um tempo de pandemia, e talvez hoje seja o seu grande inimigo, mas eu queria dizer a você que não é para você temer. Permita que Deus abra os seus olhos para que você enxergue e veja o poder de Deus, capaz de guardar, de proteger, de cuidar de você, de ajudar você, de sustentar você, porque todo o poder está em Deus. Todo o poder está em Deus. Eu queria ler um texto com você, que está lá em Isaías 41, 10, de 10 a 13, que diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que indignaram contra ti. Tornar-se-ão em nada, e os que contenderem contra ti perecerão. Buscar-lo-ás, porém não o acharás. Os que pelejam contra ti tornar-se-ão em nada, e como coisa que não é nada, os que guerreiam contigo, guerrearem contigo. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita, e te digo: não temas, eu te ajudo. Essa deve ser a palavra que você deve guardar no seu coração. E eu quero orar por você, para que os seus olhos sejam abertos, e você aprenda a descansar em Deus, e que todo medo que tem no seu coração seja tirado, para que você aprenda a sentir e ver o poder de Deus guardando você, guardando a sua família, seja de qualquer situação que você esteja vivendo. Confie no Senhor, dependa dEle. Segundo, quando os olhos são abertos por Deus, nós vemos os recursos de Deus. Verso 17. Eliseu então orou ao Senhor, e peço-te que abra os olhos para que vejas. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele olhou e viu que o monte estava cheio de cavalos e de carro de fogo ao redor de Eliseu. Quando Deus abre os olhos do moço, ele enxerga que Deus tem recursos para guardar e proteger você. Ele viu os carros de fogo, ele viu os cavalos em cima dos montes, ele viu que Deus pode guardá-lo, protegê-lo. E eu quero dizer a você, Deus tem muitos recursos para ajudar você, para abençoar você. Um dos maiores recursos que você pode pensar na sua vida é a palavra de Deus. Essa palavra de Deus, ela é maravilhosa, ela é um grande recurso de Deus, porque ela vai ter os conselhos de Deus para abençoar você, abençoar a sua vida, para ensinar você a proceder em cada situação que você tem, seja ela de conflito, seja ela de guerra, seja ela como for. A palavra de Deus é a palavra de Deus para abençoar a sua vida. Ele vai aconselhar você, ele vai ensinar você. Leia a palavra de Deus, entenda sobre perdão, entenda, sobre paz, entenda sobre finanças. Se você está passando uma situação de finanças, a palavra de Deus tem recursos para você. Quantas famílias a gente vê passando situações de dificuldades, porque não aprendem com Deus os recursos que Deus dá para que você possa vencer. Recursos, de controlar a sua ansiedade, recursos de aprender a fazer uma vida financeira segura. Sabe o que a palavra diz? Vai ter com a formiga, vai aprender com a formiga. A formiga, ela junta para 6 invernos. E às vezes acontece a situação na tua casa, você não tem nada porque você não guardou nada. Deus ensina, basta você buscar os recursos. Ele ensina você a se relacionar. Aprenda a se relacionar. Não ponha sobre o sol a vossa ira, ou seja, não junta no seu coração mágoa, rancor. A palavra ensina isso. Ela ensina. Aprenda a perdoar, aprenda a se relacionar.
é a palavra do Senhor para nós nesses dias. A gente tem que entender, sabe? Algumas coisas a gente precisa entender. Quais são os meus inimigos? Às vezes o teu inimigo é você mesmo. Porque você não se controla e você precisa dos recursos de Deus. Às vezes o teu inimigo, você pensa que é o outro, mas a palavra de Deus vai dizer que o nosso inimigo não é o outro. Nosso inimigo, né? E às vezes a gente fala como Sartre, né? O inferno sempre são os outros. Não é assim que a Bíblia ensina, não. A Bíblia ensina que nosso inimigo são potestades. Como fala lá na palavra de Deus, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra principados e potestades, contra príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Efésios 6:12. Você tem que lutar sim, lutar contra você e contra o inimigo, contra a carne que muitas vezes, sabe, quer nos derrotar. Temos que lutar e Deus nos dá os recursos. Deus nos dá a palavra. Aprenda a orar, aprenda a clamar a Deus. Senhor, tem misericórdia de mim. Me mostre uma forma, um jeito para me vencer, para me tirar essa angústia do meu coração, para me vencer a depressão, para me vencer aquilo que está apertando meu coração. Me ensina, Senhor. Clama a Deus. E Ele vai abençoar você. Ele vai cuidar de você. Entenda isso. Entenda. Se você tem que ter uma luta, uma raiva, tenha contra o mal, o diabo, Satanás. Porque o que Deus fala é que a gente tem que amar a Deus. Ame a Deus. Como fala lá em Marcos capítulo 12, 30 a 31. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E não há outro mandamento, pois mandamento maior do que este. Não há outro mandamento. Então entenda, sabe, Deus dá recursos. A palavra é um recurso, a oração é um recurso. E o Espírito Santo é o grande poder de Deus para agir na sua vida. Clame a Ele. Ele vai abençoar você. Ele vai guardar você, proteger você e vai dar vitória à sua luta, mesmo que ela seja contra você mesmo. Ele vai dar vitória, Ele vai fazer com que você vença, sabe, recursos para você vencer a depressão, recursos para você vencer a tua vida financeira que está ruim, recurso para você, sabe, ter mais capacidade, se capacitar e se tornar um melhor profissional, para poder ter um melhor salário e abençoar a sua família. Com certeza Deus vai dar recursos. Recursos para você aprender a viver de uma forma em paz, sabe, em meio a essa situação de conflito que você possa estar vivendo. Eu sei que Deus pode abençoar você. Creia no poder de Deus. Ele vai fazer em nome de Jesus. Ele vai abrir os seus olhos para que isso aconteça. Ele tem recursos para você. Terceiro, eu quero mostrar para você ainda que nem sempre os olhos são abertos. No caso aqui, os olhos também podem ser fechados. O texto vai mostrar que no verso 19, acompanhe comigo, diz assim: disse Eliseu, não é este o caminho, nem é esta cidade. Segue-me, e eu vos guiarei os homens que buscai, o homem que buscai. E os guiou a Samaria. O texto mostra que Eliseu pediu para que fechassem os olhos. E Deus fechou os olhos da tropa toda, do exército todo. E ele disse assim, não é esse o caminho. Eu vou mostrar o caminho para vocês. E ele guiou, mostrou o caminho, levou eles para uma outra cidade. Levou eles até a cidade de Samaria. E lá os olhos foram abertos. Agora, aqui no caso, os olhos não foram abertos, os olhos foram fechados pelo profeta primeiro. Não foi isso que aconteceu? Então, o que eu vejo aqui é que quando os olhos são fechados, as pessoas não sabem o caminho.
não sabem o caminho. Agora, nós podemos até colocar, por que nossos olhos podem ser abertos ou fechados? Você pode fazer essa pergunta. E eu quero responder para você. Nossos olhos, eles podem ser fechados por nós mesmos. Muitas vezes nós não queremos ver. Eu tinha um funcionário que ele falava assim, não fala de mim, eu não quero ouvir de Deus, porque se eu ouvir de Deus, eu vou ter que seguir o teu Deus. Ele não queria enxergar. Então ele falava, não fala comigo. Então muitas vezes as pessoas, eles não querem enxergar. E diz que o pior cego é o que não quer enxergar. Né? Porque alguns até dizem assim, mas se eu enxergar, eu vou ter que mudar a minha vida, vou ter que parar a minha vida de pecado. Então melhor eu não enxergar. Eu não quero ir na igreja, eu não quero ouvir de Deus. E as pessoas então, eles têm escama nos olhos, eles não enxergam. Não conseguem ver, porque não querem ver. Não querem, não buscam ou não querem ver. Mas até para esses, a palavra de Deus fala, buscar-me-eis e me achareis quando buscareis de todo o coração. Até para esses que não querem buscar, o dia que quiserem buscar, vai enxergar, porque Deus vai se revelar a eles. Agora, existe também alguém que pode cegar você. Está lá em 2 Coríntios 4:4. Né? Um texto que mostra que às vezes as pessoas são embodadas, são cegadas, né? Como fala o texto lá em 2 Coríntios 4:4, diz assim, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho e a glória de Cristo, a imagem de Deus. Então você pode cegar você mesmo. O diabo pode cegar você também. Mas a palavra de Deus diz que Deus tem o poder para abrir e para fechar e para abrir os olhos. Esse é o que tem poder. Deus tem todo o poder para isso. Agora eu digo isso a você. Se você quer enxergar o mundo espiritual, a primeira coisa que tem no teu coração é humildade. Seja humilde para reconhecer esse necessitado de Deus. Seja humilde para reconhecer, Senhor, eu estou com medo, eu preciso do teu poder na minha vida. Reconheça-se necessitado, como fala o texto lá em Mateus capítulo 5:3. Bem-aventurado o pobre de espírito, pois dele é o reino dos céus. Se você for um pobre de espírito, se você clamar a Deus, Deus se revelará a você e você enxergará o mundo espiritual. Seja humilde para reconhecer esse necessitado de Deus. Não tenha vergonha, de continuar persistindo. Senhor, eu quero a sua presença na minha vida. Não deixe de persistir, de ir à igreja, de ler a palavra, de buscar. Não desista, seja perseverante. O texto vai dizer para nós que a gente tem que pedir, dar-se-vos-á. O texto diz assim, encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, aquele que busca, encontra, aquele que bate, abrir-se-vos-á. É o que fala um texto, Mateus 7 e 8. Se você buscar, se você bater, se você implorar, se você insistir, Deus irá se revelar a você. Você enxergará o mundo espiritual. Você compreenderá o mundo espiritual. E não pense você que é para todo mundo não. Porque o grande poder de revelação, de abrir os olhos, está na mão de Deus. E eu, como profeta de Deus, quero orar por você, pedindo a Deus que Deus abra os seus olhos, para que você enxergue o mundo maravilhoso de Deus, para que você entenda que existe vida eterna, que existe um céu, que existe um novo porvir, que esse mundo aqui é passageiro, para que você entenda que você é pecador, que você precisa se arrepender dos seus pecados, buscar perdão de Deus, reconciliar com Deus, entregar sua vida a Ele, ser salvo por Ele, nascer de novo, ter uma experiência espiritual com Ele, ser nova criatura, transformado, regenerado, uma pessoa que vai viver as maravilhas do novo ser em Cristo, novo homem em Cristo. Deus pode fazer isso com você, Deus pode ensinar a paz verdadeira a você, Deus pode cuidar de você, mas você precisa buscar esse Deus maravilhoso, insistir para que Ele possa cuidar de você. Entenda, você pode estar vivendo um caminho errado em que o diabo cegou você. Você pode estar vivendo um caminho errado em que
Você próprio cegou você não quer enxergar o caminho. E talvez até por causa do teu orgulho, o próprio Deus não se revela a você. E você está fechado, você não consegue enxergar o mundo espiritual. Por isso eu digo, reconheça-se necessitado de Deus. Entenda que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a Deus senão por Ele. E o busque verdadeiramente. E com certeza, seus olhos serão abertos. Os seus olhos serão abertos. E você vai compreender a salvação, o poder, o mundo espiritual do Senhor. Você pode fazer isso. O Espírito Santo vai habitar na sua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E em quarto e último lugar, quando os olhos são abertos, a gente vê então uma forma de vencer a guerra. De vencer a guerra. Olha que interessante. Capítulo 21. O rei de Israel viu e perguntou a Eliseu: Feris-lo-ei, meu pai? Ou seja, devo ferir eles, devo matar eles? Sabe o que Eliseu disse? Não, você não deve matar eles, ferir eles, não, de jeito nenhum. A gente vai vencer a guerra diferente hoje. Sabe o que você faz? Dá um banquete para eles. Oferece comida para eles. E no verso 23 fala: assim apresentou-lhe um grande banquete. E depois comeram e beberam, e despediu-os e voltaram ao seu senhor. Pelo que não entraram mais em tropas de sírios na terra de Israel. E houve paz naquele tempo. Irmãos, talvez você não entenda, e eu quero que você compreenda. Há um poder maravilhoso no amor. Há um poder maravilhoso nas atitudes em que a gente se dispõe a fazer segundo a vontade de Deus. Há um poder maravilhoso. Quando talvez você possa estar vivendo uma situação assim, em que há muita briga, muito rancor, muita mágoa, seja no seu casamento, no teu trabalho, nos seus relacionamentos de amizade, ou com você mesmo, você não está bem com você mesmo. Eu queria dizer a você que as guerras existem. Está lá em Tiago, capítulo 4 em diante, leia lá. A razão das guerras. Leia lá na Bíblia. As guerras existem. Mas o grande poder de vencer o mal é o bem. É fazendo o bem. É fazendo o bem ao próximo, é cuidando dele, é amontoando brasas na cabeça dele, para que ele não compreenda como pode eu fiz mal a ele e ele está fazendo bem para mim. Essa semana foi marcada, por exemplo, com a questão dos protestos que estão acontecendo lá nos Estados Unidos contra o racismo. E me emocionou muito, primeiramente, a polícia de Miami, em que ela se ajoelhou. E as pessoas perceberam aquela situação. Eles ajoelharam também, e logo em seguida se abraçaram. E os protestos começaram a se acalmar. Por causa do que alguém disse assim: olha, eu me rendo. Eu quero o teu bem, eu quero o teu bem. E isso deve ser a atitude do povo de Deus, do homem de Deus, da mulher de Deus. Eu quero o seu bem. Então as guerras se acabam. Quando você usa uma palavra branda, quando você não dá ênfase às fofocas, quando você não murmura, quando você não critica, quando você aprende a elogiar, quando você aprende a ter uma palavra de Deus para as pessoas, quando você aprende a ser submisso, quando você aprende a obedecer a palavra do Senhor, quando você aprende a amar o diferente, mesmo ele tratando você mal, mesmo as coisas não sendo como você esperava, quando você entende, sabe que a gente tem um partido só, que é Deus, e nós temos que lutar pelas coisas de Deus. Então as coisas mudam,
as coisas mudam. Eu queria ler com você. Romanos 12, de 18 a 21. Diz assim: se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não deixa vencer o mal, mas vença o mal com o bem. Vença o mal com o bem. Abra seus olhos. O rei não enxergava isso, mas Elias fez com que ele enxergasse. Abra os seus olhos. Entenda que existe uma outra forma de lutar. Não é ferindo, magoando, mas é amando que as coisas se resolvem. Isso deve estar no seu coração, homem de Deus, mulher de Deus. Isso deve estar no seu coração. Eu queria concluir, dizer que, assim como o profeta orou, eu queria orar por você, para que os seus olhos fossem abertos, para que todo o medo fosse tirado do seu coração, para que você enxergasse os recursos de Deus, que Deus tem recursos para mudar a tua história, e que você pode, se você está andando por caminhos em que os seus olhos são fechados, você pode orar a Deus, ler a palavra de Deus, clamar ao Senhor, e Ele vai abrir os seus olhos, e você vai enxergar o mundo espiritual. Tem um texto que fala assim, que o homem natural não compreende as coisas de Deus, mas que o homem espiritual compreende todas as coisas. 1 Coríntios 2,14. Você pode ser um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, se você compreender isso. Sabe que Deus vai abrir os seus olhos, todo medo vai ser tirado. Que Deus vai abrir os seus olhos e você vai enxergar os recursos para você crescer, para você vencer em nome de Jesus. Que Deus vai abrir os seus olhos e você vai então ver uma forma de lutar maravilhosa, que é o poder de Deus, que é amando as pessoas. E com certeza Deus vai transformar a sua vida para a honra e glória dEle mesmo. Amém? Deus te abençoe. Eu queria orar com você nesse momento. Feche os seus olhos. Pai Santo e amado, nós queremos nessa hora suplicar a Tua bondade, a Tua misericórdia, Senhor Deus, sobre essas pessoas que estão nos assistindo, que estão assistindo esse culto nessa hora. Eu quero clamar, Senhor Deus, pelo Seu agir na vida deles. Ó Deus, e que pela Sua misericórdia os olhos deles possam ser abertos. Ó Deus, e que eles possam enxergar, Senhor Deus, o Teu poder na vida deles. Que eles possam, Senhor Deus, enxergar os Seus recursos. Ó Deus, e que se eles estiverem os olhos fechados, que eles possam ser abertos, ó Deus, para que eles possam ser salvos pelo Senhor. Ó Deus, e que toda luta no Senhor pode ser vencida. Ó Deus, pelo Teu amor, pela Tua bondade, pelo Seu poder, Pai. Nós clamamos. Ó Deus, conceda, Senhor Deus, a visão espiritual a esses irmãos, a esses amigos. Conceda, Senhor Deus, o poder maravilhoso do Senhor na vida deles, cuidando de cada coração. É a minha oração, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Deus te abençoe poderosamente. Agora a gente vai ouvir mais um louvor. Estamos chegando ao fim do nosso culto, mas vamos ouvir mais um louvor. Deus os abençoe. Irmãos, eu gostaria de cantar com os irmãos do HCC, o hino 546, Dá-me Tua Visão. A gente vai estar cantando. Gostaria que você acompanhasse um hino que a gente pode cantar em forma de oração. É assim. Dá-me Tua visão, Senhor, olhos que possam ver, almas perdidas sem Teu amor, sem paz, sem graça e poder. Abre meus olhos, dá-me visão, Senhor. Eu
Que bom que você adorou a Deus conosco, que bom que você esteve conosco nesse tempo. Queria orar pela sua vida mais uma vez, pedindo a bênção do Senhor para a sua semana. Feche os olhos comigo. Pai Santo e amado, nós queremos te agradecer pela tua palavra que falou ao meu coração, ao nosso coração. Queremos agradecer pelas canções aqui cantadas de adoração ao Senhor e com certeza também falou aos nossos corações. Eu quero, Senhor Deus, nessa hora suplicar a sua bênção sobre essas vidas, sobre as nossas vidas. Que o Senhor possa nos dar uma semana abençoada, cheia, Senhor Deus, da tua presença, dos seus cuidados, da tua proteção. Sobretudo, Senhor Deus, abre os nossos olhos para que a gente possa ver o teu poder, a tua graça, a tua misericórdia, ver o derramado do Senhor nas nossas vidas. Ajude-nos, ó Senhor Deus. Em nome de Jesus nós clamamos. Abençoe-nos a nossa semana, é nossa oração no nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com o teu povo aqui reunido, com o teu povo reunido por toda a face da terra. E toda a igreja diz amém. Amém. Deus abençoe. Tenha uma semana abençoada na paz do Senhor. Amém.